Há momentos na vida em que tudo parece calmo por fora, mas por dentro há uma inquietação que não se explica. Uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Você tenta ignorar, tenta racionalizar, mas a alma insiste. Presta atenção nisso. Há algo acontecendo e você não está enxergando. Essa sensação não é a tua. Quando o corpo espiritual é tocado por forças invisíveis, quando os olhos naturais não conseguem captar o que se move nas sombras, Deus envia sinais. E nem sempre eles vêm em forma de milagres visíveis. Às vezes, vem como um desconforto, uma intuição persistente, uma coincidência que se repete. Às vezes, vem através de alguém que ora por você. E às vezes, vem pela mão de um santo. São Bento não é um santo qualquer. Ele não foi conhecido por palavras suaves ou visões poéticas. Ele enfrentou diretamente o mal. Quando todos fugiam, ele avançava. Ele via o que os outros ignoravam. E quando percebia que alguém estava em perigo, espiritual, emocional ou mesmo físico, ele não se calava. Ele agia. Agora, você está aqui. Talvez por acaso. Talvez porque este vídeo apareceu na sua tela sem que você o procurasse. Talvez porque sentiu vontade de clicar, mesmo sem entender exatamente o porquê. Mas será mesmo acaso quando o espírito está exposto a ataques silenciosos, de inveja, de palavras envenenadas, de pensamentos que não são seus? Há uma resistência natural. Uma neblina confusa se instala. Você pensa que está cansado, distraído, mas na verdade está sendo drenado. E quando isso acontece, São Bento levanta a cruz. Ele não aceita ver os filhos de Deus vagando sem direção. Há algo que você precisa entender hoje. E isso não é um exagero. Você está sendo avisado. E se ignorar, talvez pague o preço de não ter ouvido a tempo. Este vídeo não é mais do que palavras. É uma convocação, um chamado. Porque há um aviso vindo até você. E não é qualquer aviso. É São Bento tentando te proteger. E você precisa escutar. Agora. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia estar certo? Já teve aquela sensação incômoda de que há algo invisível, não nomeado, operando por trás dos acontecimentos da sua vida? Essa inquietação não é invenção da mente. É o grito silencioso do espírito. Vivemos cercados de barulho, notícias, notificações, cobranças, opiniões, distrações. Mas há um outro tipo de barulho, mais sutil e mais perigoso. Aquele que acontece dentro de nós, quando nossa alma tenta falar e a gente insiste em não ouvir. O silêncio espiritual não é vazio. Ele carrega mensagens. E São Bento sabia disso como poucos. Ele aprendeu que, quando o coração está inquieto sem causa clara, é porque algo tenta se aproximar. Algo que não vem da luz. Em seus momentos de solidão, São Bento ouvia esse silêncio e o traduzia em oração, em vigília, em alerta. Não era medo, era discernimento. Ignorar o silêncio interior é como deixar uma porta entreaberta numa noite escura. Você pode achar que nada vai acontecer, mas o mal só precisa de um descuido para se infiltrar. E quando ele entra, não vem com gritos, mas com sussurros. Distorce seus pensamentos, sua energia, seu humor. Faz você duvidar de si, dos outros e de Deus. O sinal que São Bento tenta te enviar pode estar justamente aí, nesse vazio que você sente ao acordar, nessa angústia sem nome que aparece do nada, nesse afastamento gradual da fé, das orações, da própria esperança.
Não é depressão, não é cansaço comum. É uma presença querendo se alimentar da sua ausência. Quando São Bento enfrentava os demônios, reais, visíveis, manifestos, ele sabia que, antes deles se revelarem por completo, enviavam presságios. O clima mudava, os objetos se moviam, os pensamentos se tornavam obscuros, e o primeiro passo para vencê-los era reconhecer os sinais. O problema é que hoje muita gente ignora. E você? Vai continuar ignorando o que sua alma já percebeu? O mal não se apresenta com o rosto feio, nem com chifres à mostra. Na maioria das vezes, ele se esconde na aparência do comum. Está no dia que amanhece igual aos outros, nas conversas vazias, nos compromissos repetidos, na rotina que anestesia a alma. Essa é uma das armadilhas mais perigosas, a normalidade que esconde o desvio. É justamente quando você para de prestar atenção nos detalhes que os desvios começam a acontecer. São Bento alertava sobre isso com sabedoria monástica. Ele sabia que o inimigo da alma gosta do terreno plano, da mente distraída, da fé adormecida. Ele entra pelas brechas deixadas pela indiferença espiritual. Você acorda, segue sua rotina, cumpre seus deveres, sorri socialmente, mas no fundo sabe que tem algo fora de lugar. Não é desorganização externa, é desalinhamento interno. Sua oração já não tem mais fervor. Você diz amém, mas não sente a presença. Vai à missa, mas somente vagueia. E isso é sinal. E quando isso acontece, São Bento começa a agir. Não de forma espetaculosa, mas silenciosamente. Ele te envia pressentimentos, encontros inusitados, fragmentos de memória que voltam do nada, vídeos como este. Nada é aleatório quando se trata do cuidado divino. O problema é que estamos tão habituados a viver no automático que deixamos passar aquilo que Deus quer destacar. O aviso que você está recebendo não vem com trovões, mas com uma sutil desconexão com tudo que antes te fazia sentido. E se você não parar para ouvir, essa desconexão vai se ampliar, primeiro da oração, depois das pessoas, depois de si mesmo. É por isso que São Bento insiste, porque sabe o que vem depois. A frieza, a dúvida, a desmotivação espiritual, o vazio. E quando isso se instala, abrir os olhos já não é suficiente. Será preciso recomeçar do zero. É melhor ouvir agora do que chorar depois. Preste atenção à normalidade que te cerca. Ela pode estar sendo usada para te manter cego. Quantas vezes você já sentiu dores estranhas? Cansaço sem explicação, desânimo profundo mesmo após dormir bem. Vai ao médico, faz exames e tudo parece normal, mas dentro de você, algo grita que não está tudo bem. A medicina não encontra nada, mas sua alma sabe que há algo errado. Esse é um dos sinais mais ignorados, porque aprendemos a separar o físico do espiritual, como se fossem dois mundos distintos. Mas São Bento nos ensinou que o corpo carrega as marcas do que a alma sente. Quando o espírito adoece, o corpo responde, não com doenças comuns, mas com um desgaste silencioso. O rosto perde o brilho, os olhos ficam opacos, o peso do dia se torna insuportável. O que você sente não é apenas cansaço, é invasão. É influência. Pode ser inveja, olho gordo, palavra maldita lançada contra você. Pode ser uma presença espiritual tentando te desestabilizar pouco a pouco. E se você não entende a origem, começa a lutar do jeito errado, buscando apenas soluções materiais para um problema que nasceu no invisível. São Bento enfrentava exatamente esse tipo de batalha.
Quando um monge adoecia sem causa aparente, ele não apenas dava repouso, ele orava, ele discernia, ele entendia que certas enfermidades vinham de forças externas, de ataques espirituais disfarçados de mal-estar. E ele tratava com autoridade, com oração, com exorcismo se necessário. Você pode estar sofrendo ataques que começaram com palavras, fofocas, calúnias, pensamentos maldosos contra você. E agora esses ataques se manifestam no seu corpo como ansiedade, insônia, crises de angústia, sensação de peso constante. Isso não é normal. É sinal. E São Bento está te avisando, não ignore os sintomas da sua alma, porque quanto mais você tenta resolver no plano físico, mais o espiritual se fortalece contra você. Não é um remédio que vai te curar, é a oração, é o despertar, é a reação espiritual diante de um problema que também é espiritual. Seu corpo está pedindo socorro, mas a sua alma que está gritando. Você já reparou que certas coisas começaram a se repetir ultimamente? Um mesmo pensamento que insiste em voltar. Um número que aparece em todos os lugares. Uma palavra que você ouve várias vezes em diferentes contextos. Pessoas que entram e saem da sua vida de forma parecida. Situações que se repetem como um ciclo sem fim. Isso não é coincidência, é comunicação. O céu tem uma linguagem, e São Bento, como sentinela espiritual, sabe exatamente como usá-la. Quando ele tenta te avisar de algo, os sinais não vêm apenas uma vez. Eles se repetem, porque o céu é paciente, mas firme. Repete porque quer te acordar. Repete porque ainda não foi ouvido. A repetição é uma forma divina de dizer: você ainda não entendeu. E cada vez que ignora, o sinal volta com mais força. Primeiro como um sussurro, depois como um incômodo. Em seguida, como uma ruptura, um conflito, um susto. O objetivo não é te assustar, é te tirar da inconsciência. São Bento compreendia que Deus fala na repetição porque o ser humano demora a perceber. E quando se trata de perigo espiritual, o tempo é precioso. Quanto mais demora para reagir, mais o mal se infiltra. Uma brecha não fechada se transforma em portal. Um pequeno descuido se torna acesso. Por isso, se você está vendo este tema voltar à sua vida com frequência, seja por vídeos, palavras, pessoas ou acontecimentos, não trate como algo comum. Há um padrão, e por trás dele há uma intenção: despertar sua vigilância. O espírito atento sabe reconhecer esses movimentos. O distraído zomba deles e então paga o preço, porque ignorar o que se repete é desprezar a misericórdia que insiste em salvar. São Bento não repete por vaidade, ele repete porque o tempo está passando e o inimigo não espera. Você vai continuar chamando isso de coincidência ou vai finalmente abrir os olhos? Você pode estar se sentindo sozinho ultimamente. Pessoas que antes eram próximas começam a se afastar, amizades esfriam, convites desaparecem, o telefone silencia. E no começo você estranha, tenta insistir, mas quanto mais força para manter os vínculos, mais tudo escapa das suas mãos. O que você talvez ainda não tenha percebido é que esse isolamento pode ser um sinal, e não de abandono, mas de proteção. São Bento vivia no silêncio do mosteiro e ali compreendeu uma verdade que muitos ignoram. Existem momentos em que Deus permite a solidão para te livrar de contaminações invisíveis. Pessoas, ambientes, palavras, olhares, tudo isso carrega energia.
nem sempre maldade explícita, mas influências sutis que enfraquecem o espírito. Às vezes, o afastamento é a forma que o céu encontra de preservar sua alma de ataques que você ainda não conseguiria suportar. Você sente falta de companhia, mas Deus sente zelo por você. E São Bento age nesse campo da sensibilidade. Ele retira você do meio das vozes externas para que você escute a voz interior. Ele permite o silêncio das relações para que você se reencontre com a presença que realmente importa, a divina. A dor do isolamento real, mas ela também pode ser um santuário, porque é nesse deserto que você percebe quem era de verdade e quem só estava por conveniência, quem te edificava e quem te sugava. O tempo mostra e a solidão revela. Mas não confunda essa separação com rejeição. Rejeição é o que o mundo faz. Separação é o que Deus permite. Uma é fruto da maldade, a outra da misericórdia. E se São Bento está te conduzindo por esse caminho, é porque algo precisa ser retirado antes que te contamine por completo. Por isso, se você sente que está sozinho, não te desespere. Pode ser a purificação antes da restauração, o recolhimento antes da missão, o silêncio antes da resposta. Talvez o aviso de São Bento seja justamente este: pare de correr atrás do que Deus está afastando e preste atenção ao que Ele está tentando aproximar. De repente, as coisas que eram claras se tornam nebulosas. Você já não sabe mais o que sente, o que pensa, o que quer. As decisões ficam pesadas, os pensamentos giram sem parar. Há uma sensação de que algo está fora do eixo, como se a sua própria mente estivesse tentando te sabotar. Isso não é apenas estresse, é um campo espiritual sendo manipulado. O inimigo sabe que, se conseguir embaralhar sua mente, pode controlar suas escolhas. E ele começa sutilmente. Primeiro com dúvidas pequenas, depois com inseguranças. Em seguida, com pensamentos que parecem seus, mas não são. Ideias que te afastam de Deus, da fé, da oração. Vozes interiores que dizem: você não vai conseguir, você não merece, você está sozinho. Isso é estratégia. Isso é ataque. São Bento identificava com clareza quando um pensamento não era natural. Ele sabia que existem influências externas que tentam dominar a consciência. Por isso ele combatia com oração e silêncio. Não qualquer silêncio, mas aquele que não alimenta o caos, o silêncio que purifica, que devolve clareza, que reconecta com a verdade. Quando a confusão mental começa a tomar conta, o primeiro reflexo é buscar distração. Redes sociais, séries, conversas vazias. Mas isso só alimenta o ruído. E é justamente o ruído que o mal quer manter, porque ele sabe que a verdade de Deus só se revela no silêncio limpo. Um coração barulhento nunca discerne. O sinal de São Bento pode estar neste momento em que você se sente incapaz de decidir, perdido em meio às suas próprias dúvidas. Ele quer mostrar que isso não é só sobre você. É um campo espiritual sendo ocupado por forças que não querem que você veja com clareza, porque ver com clareza é o começo da libertação. A confusão é uma arma antiga, mas existe uma cruz que corta esse laço, a de Cristo, invocada com fé verdadeira, e São Bento a carrega como espada. O inimigo pode tentar obscurecer sua mente, mas não pode resistir a uma alma que se volta com sinceridade à luz. Não lute com argumentos, lute com oração, lute com silêncio, lute com discernimento, porque quando sua mente se limpa, o aviso de Deus se torna impossível de ignorar. Às vezes, o sinal que você tanto busca não está dentro de você, mas ao seu redor.
um objeto que quebra repetidamente, um ambiente onde você sempre se sente esgotado, uma presença que te causa desconforto, mas você não consegue explicar o motivo. Pequenos detalhes, pequenas reações que, somados, formam um alerta silencioso. O mundo espiritual age através da matéria, e isso não é superstição, é observação. São Bento presenciou inúmeras vezes objetos sendo usados como veículos de maldição ou de bênção. Ele sabia que onde há presença espiritual ativa, há também manifestação física. E o mesmo vale para o mal. Preste atenção à sua casa. Há lugares que você evita sem saber por quê? Há cômodos onde você sente frio repentino, peso, desânimo ou raiva inexplicável? Não ignore isso. Nem todo espaço é neutro. Há ambientes carregados por palavras ditas, brigas antigas, visitas mal intencionadas, e você sente, porque sua alma é sensível ao que os olhos não veem. Objetos também podem carregar carga espiritual. Presentes de pessoas que te causaram dor, roupas de alguém que te inveja, itens de origem duvidosa que despertam desconforto ou lembranças negativas. Tudo isso pode ser um ponto de contato com energias que tentam permanecer na sua vida. E se São Bento está tentando te alertar, é porque esses sinais estão se tornando mais evidentes. Não se trata de paranoia, trata-se de discernimento. Quando São Bento percebeu que o cálice onde lhe serviram vinho estava envenenado, não foi por ver o veneno, mas por sentir no espírito que havia maldade ali. Ele fez o sinal da cruz e o cálice se quebrou. O sinal estava ali, mas só pôde ser interpretado porque ele estava atento. Você também precisa estar atento. Se algo insiste em te causar desconforto, não racionalize. Ore, pergunte, consagre e, se for necessário, remova. Porque aquilo que é usado contra você precisa ser arrancado da raiz. O mundo espiritual não é invisível. Ele apenas se manifesta de forma sutil. E se você não aprender a enxergar com os olhos da alma, continuará tropeçando em sinais que estavam ali o tempo todo. O aviso de São Bento pode estar em algo tão simples quanto uma sensação incômoda. E você precisa aprender a escutar até o que não tem voz. Você acorda já cansado, como se tivesse lutado a noite inteira com algo que não consegue lembrar. Passa o dia arrastando o corpo, mesmo sem ter feito esforço físico. Tenta manter o ânimo, mas algo dentro de você pesa, sem nome, sem forma. Isso não é seu. E quanto antes você entender isso, mais rápido poderá se libertar. São Bento ensinava que o espírito humano é como um campo sensível. Ele absorve, capta e, se não estiver fortalecido, carrega pesos que não lhe pertencem. Você convive com pessoas, cruza olhares, ouve palavras, tudo isso deixa marcas, e nem toda marca é leve. Existem fardos que você está carregando agora que vieram de outras pessoas, medos que não são seus, inseguranças que foram plantadas por quem te diminuiu, energias de ambientes pesados que colaram em você, até mesmo tristezas que não nasceram em seu coração, mas que, por empatia ou exposição, se alojaram ali. É por isso que muitas vezes você reza e não sente alívio, porque está orando com um peso de 2 ou 3 sobre os ombros, e enquanto não identificar que parte da dor não é sua, continuará lutando batalhas que nem lhe pertencem. Isso não é fraqueza, é excesso. São Bento percebia isso nas comunidades que liderava. Monges que adoeciam espiritualmente porque absorviam as crises dos outros sem perceber. E sua orientação era clara:
Purifique-se com oração profunda. Liberte-se pela verdade. Identifique o que é seu e devolva ao mundo o que não é. Você não precisa carregar tudo. E o aviso de São Bento pode estar justamente nisso. Você está se sobrecarregando com culpas, dores e pressões que o inimigo usou como forma de te paralisar. Porque quanto mais você carrega sem perceber, mais difícil se torna avançar. Há um tempo para carregar, mas também há um tempo para soltar. O mal adora ver filhos de Deus afundando sobre o peso que ele mesmo espalha. Mas São Bento ergue a cruz e com ela corta laços invisíveis que amarram sua alma a dores que não são suas. Chegou a hora de entregar esse peso, de voltar ao seu centro e de deixar que a cruz de Cristo carregue o que o seu coração já não pode mais sustentar. Existem períodos em que absolutamente tudo parece dar errado. Você tenta resolver um problema e outro maior aparece. Pede ajuda e ninguém responde. O dinheiro não entra, as portas não se abrem, as pessoas se afastam e sua força parece se esgotar. Você começa a pensar que está sendo punido ou que está amaldiçoado. Mas talvez o que esteja acontecendo é o oposto. Você está sendo chamado. São Bento entendia que quando uma alma está prestes a dar um passo importante no caminho de Deus, o inferno se mobiliza para impedir. Isso acontece porque o inimigo conhece seu potencial espiritual antes mesmo de você perceber. Ele vê que você está se aproximando da verdade e isso o enfurece. Por isso levanta obstáculos, confusão, atrasos, ruídos, conflitos. Tudo para desviar seu foco e te convencer de que você não é digno, de que está sozinho, de que não vai conseguir. Essa avalanche de coisas dando errado não é acaso, é resistência. E onde há resistência, há revelação próxima. É por isso que muitos desistem justamente no ponto em que estavam prestes a romper a maior muralha espiritual da vida, porque não reconhecem o ataque como sinal, interpretam como fracasso. Mas São Bento te ensina a ver com outros olhos. Quanto maior a pressão, mais próxima está a libertação. Você precisa entender, o mal não ataca quem está inofensivo. Ele ataca quem está carregando luz. E se você está sendo pressionado de todos os lados, talvez seja porque há algo em você que está prestes a brilhar. Algo que, se for despertado, se tornará uma ameaça real para as trevas que te cercam. Por isso, o aviso de São Bento é direto. Pare de interpretar a dor como derrota. Comece a enxergar o caos como prova de que Deus está te posicionando. E toda vez que você disser, não aguento mais, lembre-se, isso é justamente o que o inimigo quer que você diga. Porque quando você diz, eu continuo, mesmo sem forças, algo se rompe no invisível. Nada está dando errado por acaso. Está tudo reagindo ao chamado que o céu está fazendo dentro de você. A guerra que você enfrenta é o eco da missão que está se aproximando. E São Bento está te dizendo, não recue agora. Chega um momento em que a alma, cansada de se debater no escuro, para. Silencia. E no silêncio, algo dentro dela se abre, como se uma cortina fosse puxada por dentro. Você já passou por tudo. Peso inexplicável, afastamentos, dores estranhas, confusão mental, falhas sucessivas, distrações espirituais. Você tentou encontrar respostas em todos os lugares, mas nenhuma delas saciou. E então, agora, algo começa a se organizar dentro de você. Uma percepção, uma clareza. O que parecia apenas azar ou cansaço se revela como guerra espiritual. O que parecia distração agora se revela como interferência. O que parecia solidão
era isolamento sagrado. O que parecia caos era Deus te reposicionando para enxergar. São Bento nos ensina que o discernimento espiritual não acontece com teorias, mas com maturação interior. É preciso que a alma sofra até entender, que ela entre no deserto para reconhecer a direção do vento, que ela se veja cercada para então olhar para cima. E você checou nesse ponto. Nada do que aconteceu foi em vão. Tudo era sinal. Tudo era construção. Tudo era um aviso. E você está finalmente escutando. E aqui há uma escolha. Porque agora que você enxerga, não pode mais fingir que não viu. Agora que sabe que está em guerra, não pode continuar vivendo como se estivesse em paz. Agora que entendeu que São Bento estava tentando te avisar esse tempo todo, o próximo passo é decidir. Você vai continuar passivo ou vai reagir? Há uma resistência que só se rompe com atitude espiritual firme. Uma libertação que só acontece quando a oração vira espada e a fé escudo. E Deus, ao permitir tudo isso, não estava te punindo, estava te treinando, estava te despertando. Você foi protegido de coisas que jamais saberá. Foi poupado de quedas que estavam sendo preparadas. Foi mantido em pé por mãos invisíveis que impediram que o pior acontecesse. E agora, você sabe. Agora você sente. Agora você está pronto. Não ignore mais nenhum sinal. O que você viveu até aqui foi só a preparação para o que vai começar agora. Porque uma vez que o espírito acorda, ele não volta a dormir. E São Bento, que antes só te avisava, agora caminha ao seu lado, porque aquele que escuta o aviso se torna guardado por quem o enviou. Agora que você entendeu, algo dentro de você muda. O medo começa a perder espaço, a dúvida começa a ceder lugar à certeza, porque há uma força que nasce em quem aceita o chamado espiritual, é a autoridade de quem ouviu, compreendeu e decidiu reagir. Não é mais sobre procurar respostas, agora é sobre agir com a resposta que você recebeu. E essa decisão, silenciosa e interior, é o que separa quem continua sendo atacado de quem começa a reverter os ataques. O inimigo sabe disso, e por isso teme quando alguém desperta. São Bento carregava essa autoridade. Ele não se escondia, não recuava, não se deixava influenciar. Ele andava com a cruz na mão, porque já havia colocado a fé no centro da alma. E é isso que você começa a fazer agora. Não é sobre parecer forte por fora, é sobre estar ancorado por dentro. A autoridade espiritual não se grita, se vive. Ela emana de quem escolheu obedecer mesmo sem sentir, de quem escolheu orar mesmo sem ouvir, de quem escolheu caminhar mesmo sem entender o caminho inteiro. Porque Deus não dá mapas, Ele dá sinais, e quem os reconhece recebe proteção redobrada. Você começa a perceber que não precisa de explicação para tudo, só precisa de discernimento. E esse discernimento te afasta de ambientes que antes tolerava, te faz identificar olhares que antes te confundiam, te faz sentir quando há algo errado mesmo sem evidência concreta. Esse é o Espírito falando, e agora você está ouvindo. A oração de São Bento, que antes você talvez repetia mecanicamente, começa agora a ser escudo vivo. Cada palavra se torna espada, cada verso se torna resistência, porque não é mais só a oração de um santo, é a oração de alguém que entendeu o que está em jogo. E quando o Espírito se posiciona, o inimigo recua, porque ele pode tentar enganar, desviar, manipular, mas não pode vencer quem está consciente. Você está consciente, você foi avisado, e agora você tem autoridade. Agora que você ouviu tudo, o silêncio que vem não é vazio, é presença. Não é ausência de palavras, é espaço para escutar o que Deus quer completar dentro de você. O aviso foi dado, o sinal chegou.
A alma entendeu. O que você faz com isso define os próximos passos. Não há mais desculpa, nem distração suficiente para calar o que foi revelado. O espírito já foi tocado, a escuridão já foi nomeada, e a luz já começou a atravessar a sombra. São Bento cumpriu o que precisava. Ele te acordou. Agora, a caminhada continua, mas não mais como antes, porque quem escutou não pode mais fingir. Quem viu não pode mais se esconder. Quem foi avisado já está sob proteção. E se você permanecer firme, atento, orante, o mal nunca mais te encontrará desprevenido. Se esta oração falou ao seu coração, deixe seu like como sinal de fé, compartilhe com quem precisa de paz e se inscreva para continuar caminhando conosco na luz da verdade. Que São Bento te proteja e até o próximo vídeo.